Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, 4 de setembro, quarta-feira. E olha, situação grave aqui em Brasília, um escândalo. Aconteceu agora no início da noite, dei em primeira mão no site. O grupo de trabalho da Lava Jato na PGR entregou o cargo. Um grupo de 6 procuradores, todos entregaram seus cargos, demissão coletiva. É inédito isso. Tá? E eles o fizeram com uma alegação bastante grave. Segundo a carta enviada pelos procuradores, uma mensagem, enviada internamente, eu obtive em primeira mão e publiquei no site, abre aspas, devido a uma grave incompatibilidade de entendimento dos membros desta equipe com a manifestação enviada pela PGR ao STF na data de ontem, decidimos solicitar o nosso desligamento do GT Lava Jato e no caso de Raquel Branquinho, da SFPO, que é a área criminal da PGR, enviamos o pedido de desligamento na data de hoje. Foi um grande prazer, orgulho de servir a instituição, blá blá blá. Nosso compromisso será sempre com o Ministério Público e com a sociedade. Assinam a mensagem os procuradores Raquel Branquinho, Maria Clara Noleto, Luana Vargas, Herbert Mesquita, Victor Richelli e Alessandro Oliveira. Gente, olha, isso aqui é inédito, é grave, é um escândalo e é preciso algum tipo de reação institucional. A PGR se manifestou, soltou uma nota ainda há pouco, uma nota que não diz muita coisa, simplesmente dizendo o seguinte, que ao confirmar que recebeu o pedido de desligamento dos integrantes de sua equipe na área criminal, a Procuradora-Geral reafirma em todos os seus atos, age invariavelmente com base em evidências, observa o sigilo legal e dá rigoroso cumprimento à Constituição e à lei. Todas as suas manifestações são submetidas à decisão do STF. Bom, qual é a manifestação que a PGR fez ontem? Qual é a mensagem que ela mandou lá para o STF? Segundo a apuração minha aqui, tem a ver com a homologação do Léo Pinheiro, a polêmica homologação do Léo Pinheiro, que é um capítulo à parte da Lava Jato. Né? A Raquel ela se manifestou pela homologação, finalmente, né? Mas pediu aí, segundo a minha apuração, pediu aí o arquivamento preliminar de dois termos ali que falavam, um que atribuíam crimes ao Rodrigo Maia e a um irmão do Dias Toffoli, Ticiano, tá? Que foi prefeito de Marília. Inclusive, em fevereiro, se eu não me engano, a Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre essa delação aí, acusações feitas pelo Léo Pinheiro, dizendo que pagou propina lá para o irmão do Dias Toffoli como prefeito de Marília. Bom, não está claro se, pelo que a Raquel está dizendo aqui, então não havia evidências, né? Então talvez as acusações feitas por Léo Pinheiro não estivessem aí bem fundamentadas, mas eu acho que entre a opinião de uma procuradora que tem no seu currículo aí de PGR, né, uma pouca dedicação, né, vamos dizer assim, ou pouca efetividade, né, pouca atividade na Lava Jato, né, a gestão da PGR da Raquel Dodge, ela deixou aí uma imagem ruim, uma imagem negativa, uma imagem de pouco apetite por investigações, né? Vários arquivamentos, enfim, poucas denúncias e tal. E essa, né, vai ficar exatamente entre a palavra da Raquel e a palavra de 6 procuradores. 6. Então, assim, realmente, ou eles estão em conluio ou a coisa fica feia para a Raquel. Aliás, encerra a sua gestão de uma maneira absolutamente sofrível, né, negativa. Ela deveria reagir com muito mais empenho, né, e não uma nota lacônica como essa. Mas eu diria mais, eu acho que o Edson Fachin, relator da Lava Jato, responsável pela homologação ou não, né, da delação do Léo Pinheiro, ele que vai homologar a delação do Léo Pinheiro, agora diante de um escândalo desse, ele precisa pedir essas informações, esses detalhes, para que ele analise, ele aprecie, ele decida se há indícios fortes, se há provas, se há materialidade nessas acusações. Até porque não é a primeira vez, né, que nós temos delação de Léo Pinheiro, Dias Toffoli. Em 2016, a Veja publicou uma capa dizendo que o Léo Pinheiro tinha dito lá no início, na sua primeira negociação, que a OAS havia feito reforma lá numa casa do Dias Toffoli. E aí isso gerou, né, uma reação do Rodrigo Janot absurda, ele cancelou as negociações, enfim, né, e
e anulou, inclusive, qualquer tipo de delação, jogou no lixo a delação, rasgou a delação, o acordo de delação que estava pronto lá atrás. Levou muito tempo, o Léo Pinheiro, os advogados levaram muito tempo para conseguir retomar as negociações, e agora estava tudo aí encaminhado e novamente acontece, né, um episódio grave aí envolvendo a delação do Léo Pinheiro, e agora mais grave ainda porque envolve a demissão coletiva de 6 grandes procuradores aqui, pessoal que gosta de investigar, que gosta de apurar e que não se curva, né, a outros interesses que não sejam os interesses da missão institucional do Ministério Público. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, esse fato inédito, ele abre um precedente fantástico, um divisor de águas. Por quê? Porque ele mostra uma reação institucional. São servidores públicos que, diante de uma situação que eles consideram que é intolerável, eles reagem publicamente. Eles também precisam esclarecer esse episódio. A nota deles, a mensagem deles também é lacônica e obtusa, ela não pode ficar nisso. Eles vão ter de esclarecer, vão ter de dizer o que está acontecendo. É muito grave, gente. Não dá para fechar os olhos para isso. Eu sei que muita gente vai tentar tampar o sol com a peneira, mas não dá. E isso deve estimular, deve animar outros servidores, né, da nossa burocracia gigantesca, que presenciam atos que eles consideram criminosos, seja por ação, por omissão, ou atos aí de crimes mesmo, de corrupção ou de prevaricação, né? Quem testemunha algum tipo de ilegalidade, de irregularidade, precisa reagir, precisa denunciar, não pode compactuar com isso. Eu sei porque na minha atividade de jornalista, muitas das denúncias que eu recebo, de dicas, de indicações, eu recebo de pessoas, de servidores que estão aí na burocracia, que se deparam com situações que eles não concordam e o único meio é tentar usar a imprensa para denunciar. Não sou o único. O jornalista, a imprensa inteira investigativa, ela trabalha com esse tipo de relação. E a gente acaba sendo, vamos dizer assim, porta-voz desses cidadãos, desses servidores que não toleram aquela situação, né? Então isso tende, isso aqui que está acontecendo, isso inaugura uma nova era, uma nova fase, que os próprios servidores reajam, sim, reajam de forma coletiva e exponham os corruptos, exponham os burocratas, né, aí, que se movem por interesses políticos, os prevaricadores, que façam o seu trabalho de forma digna. Como eu estou dizendo isso por quê? Porque essa situação mesmo da Raquel, ela precisa ser esclarecida, ficou muito feio. A ação deles deixa um rastro de dúvidas sobre a atuação da Raquel como servidora. Então, assim, não pode ficar isso, elas por elas, não, uma notinha daqui, outra notinha dali, então a gente vai sair e acabou. Isso precisa ter um desdobramento, tá? E isso acontece neste momento sensível, né, absolutamente sensível, e que a gente aguarda ansiosamente que o presidente Jair Bolsonaro indique o seu nome para a PGR, né, o nome do seu indicado para a PGR. E até ontem, né, o favorito era o Augusto Aras, né, e saíram vários órgãos de imprensa publicaram a mesma coisa. O Bolsonaro tinha previsto fazer o anúncio hoje à tarde, depois voltasse lá de Anápolis, onde ele foi presenciar lá o voo inaugural do KC-390, mas acabou adiando o anúncio, né? Acabou adiando o anúncio. Talvez para amanhã. Agora, diante dessa situação, a gente já nem sabe, né? Mas esperamos que saia o anúncio amanhã. E o anúncio do indicado do Bolsonaro é muito importante, primeiro, para a gente saber que tipo de PGR o Bolsonaro quer. Porque as indicações, os sinais que vêm sendo dados não são bons. Os sinais de esvaziamento do Ministério da Justiça, sim, de COAF, de não sei o quê, de lavar as mãos em projetos importantes, pacote anticrime, né, de declarações que são feitas que muitas vezes anulam elogios, críticas que anulam elogios.
né? Declarações foram feitas, inclusive, ontem, aí para uma entrevista aí que foi publicada pela Folha de São Paulo. Eu não entendo o Bolsonaro aí sentando com a Folha de São Paulo, que ele critica tanto, né? Chama de fake news, e vai lá e dá uma entrevista para a Folha de São Paulo. E aí fala, inclusive, que o diretor-geral da PF está praticamente demitido. Deixa isso muito claro. E que cabe ao Moro decidir quando. Maurício Valeixo, que é um profissional extremamente competente e capacitado para a função que ele está exercendo. Aliás, que está demonstrando isso de forma prática, né? A PF fazendo um trabalho maravilhoso em diversas áreas, violência, PCC, pornografia, não só corrupção. Então, assim, justificar a demissão do Valeixo não é fácil. E aí surgiu o nome de um possível substituto, né? Que assim, é um nome de bastidor que surgiu, que seria do delegado Anderson Gustavo Torres. Eu conheço o Anderson. Conheci no gabinete do Fernando Francischini, ex-delegado, ex-deputado federal, hoje deputado estadual, pai do Felipe, que está presidindo a CCJ. Francischini está lá. Francischini foi um dos primeiros a articular a candidatura do Bolsonaro, junto com o Onix e tal, então Alberto Fraga. Acabou sendo alijado aí do núcleo do poder. Agora parece que está voltando, está retomando então força. Ele mesmo queria ser diretor-geral, queria ser ministro da Justiça, eu sei porque ele conversava comigo, isso era muito claro, tá? E o Anderson Gustavo Torres, esse delegado, estava sempre lá no gabinete na época dele de deputado federal. É um sujeito competente, hoje é secretário de Segurança Pública do governo aqui do Ibanez, do MDB. Mas ele não é mais operacional, ele é um delegado que está na política já tem mais quase 10 anos aqui que está exercendo cargos políticos. Então, o que significaria a sua indicação como diretor-geral? Primeiro que a corporação dificilmente vai aceitar, depois que é a politização de um órgão que não pode ser politizado. Então, assim, acho que ele é um bom profissional, não tenho nada contra, mas não tem o perfil necessário para assumir essa função, nem o estofo, né? Comparado com o Valeixo, que já foi 2 vezes superintendente, enfim, é um cara com 2, 3 vezes, é um cara que, inclusive, foi superintendente na época da Lava Jato, lá no Paraná, é um cara que tem currículo para ser diretor-geral. O Anderson tem um bom currículo, está aí fazendo uma gestão aí na segurança pública, ainda é cedo para ter resultado no Distrito Federal. Aliás, espero que permaneça como secretário, que possa mostrar um bom trabalho e se cacifar para outras funções. Mas não pega bem, não é uma sinalização boa você ter um cara ligado ao governo do MDB, né, e ligado a um parlamentar sendo colocado. Eu, se fosse o Gustavo, nem me colocaria nessa situação de cotado para assumir esse cargo, porque realmente virar, né, vidraça, isso aqui é bucha de canhão. Então, assim, isso dentro desse contexto, dessas declarações, né, isso tudo cria um cenário que não é muito positivo. Aliás, hoje tivemos mais uma sinalização estranha, né? E eu dei também em primeira mão. A AGU, o André Mendonça, abriu, né, a AGU instaurou uma correição extraordinária, né, na consultoria jurídica do Ministério da Justiça. Um grupo enorme, várias pessoas, uma coisa que realmente chamou a atenção, inclusive de servidores da própria AGU, me falaram assim, não, isso aqui é uma novidade. Pegaram até os corregedores auxiliares, que normalmente não fazem esse tipo de correção, e colocaram para fazer a correção. Qual é o objetivo dessa correção? Fazer o quê? Varrer os atos da consultoria jurídica do Ministério? Saber o que passou, o que não passou? É estranho. E aí eu perguntei para o próprio André Mendonça, que me ligou aqui, porque ficou chateado com a matéria que a gente publicou, e eu perguntei para ele, eu falei, olha, por que o processo administrativo que está na portaria que justifica, né, a abertura dessa correção está em sigilo? Qual é o fato objetivo? Qual é o objeto desse processo? Aí ele falou assim, não tem fato específico. Pô, piorou a situação. Como é que você abre uma espécie de investigação, de apuração, uma correção no caso, sem fato específico? Está parecendo o inquérito geral do Dias Toffoli, né? Então, assim, e aliás, o André Mendonça, que trabalhou com o Dias Toffoli, que foi indicado pelo Dias Toffoli, que tem essa relação, que está querendo ser ministro do STF, né, na vaga que deveria ser do Sérgio Moro.
E o Bolsonaro já deixou claro que vai indicar ele, terrivelmente evangélico. Aí está o quê? Está usando a AGU para fazer esse tipo de constrangimento? E numa boa, pode divulgar a nota conjunta que for, não me convence. Ministério da Justiça e a AGU divulgaram a nota. Ah, não tem pente fino, não é isso, não sei o quê, estamos aqui trabalhando conjunta. Olha, nota oficial para mim, sabe, é placebo. Porque a versão oficial ela é feita justamente para tentar dizer aquilo que você não pode saber. Entendeu? Então, eu falo isso com o pé nas costas com a profissão que eu tenho, com 20 anos de exercício de profissão, de jornalista aqui. Então, assim, essa nota oficial aí, ela nem esclarece, ela nem explica. E o próprio André não conseguiu me explicar. E ainda disse isso, né? Disse, não tem fato específico. Como é que abre essa correção sem fato específico? Então, esse é o contexto em que está acontecendo isso tudo, esse é o contexto de reação das instituições, da banda apoio do judiciário, da tentativa de encurralar procuradores, de roubo, hackeamento de mensagens, né? De tentar plantar, constranger o ex-juiz, né? Tentar manchar a imagem da Lava Jato, tentar evitar os avanços institucionais no combate à corrupção. É esse o contexto da lei de abuso de autoridade que é aprovada, né, numa votação absurda, que a gente está aí aguardando os vetos do presidente, mas que também vão voltar e a gente não sabe o que vai acontecer. Neste contexto que se aprova, por exemplo, como ontem, uma aberração, uma lei eleitoral que permite que você pague com dinheiro público, que os partidos usem dinheiro do fundo partidário para pagar advogado de dirigente partidário enrolado com a justiça. Não é possível. No contexto de Gilmar Mendes anulando praticamente qualquer possibilidade de processamento do Guido Mantega, tirando o Guido Mantega de uma ação penal em que ele é investigado, estava sendo investigado lá em Curitiba por venda de medida provisória, tirou a investigação, aliás, inteira de lá. E anulou o recebimento da denúncia contra o Guido Mantega, deixou de ser réu. Está aí, já completando 70 anos, vão prescrever vários crimes, vai incidir, vai ser uma festa. Então isso tudo está acontecendo nesse contexto. Então, olha, sinceramente, a gente precisa analisar com muita frieza, mas com muita honestidade, os atos públicos do presidente, do executivo, do Congresso, do presidente em todos o executivo em todos os sentidos, a AGU e tal, o próprio Congresso. Esse contexto todo é um contexto que sim, tem cheiro de acordão. Eu não quero sentir esse cheiro e tenho certeza que a maioria dos eleitores, desses 57 milhões de eleitores que elegeram o Bolsonaro, ninguém quer sentir esse cheiro de acordão. Muito pelo contrário. É esse o contexto de silêncio sobre a delação do Palocci. Silêncio absoluto. Crimes graves que foram delatados pelo Antônio Palocci. E silêncio sepulcral. Ninguém fala nada. Então, assim, o cheiro não é bom. O cheiro não é bom. Tem que arejar. O Bolsonaro falou, tem que arejar o Ministério da Justiça, tem que arejar a Polícia. Não, tem que arejar. A gente estava querendo arejar. A gente não quer sentir cheiro de mofo, tá certo? Não é isso que o eleitor quer. Então, assim, olha, toda a expectativa em relação justamente agora que vai ser o PGR, vai ser a cereja do bolo disso aí, vai ser o fechamento desse quebra-cabeça. Qual é a sinalização que a gente vai ter? Eu continuo acreditando que a gente não pode evoluir, não pode voltar. E que o Bolsonaro não é burro. Ele é um homem inteligente, politicamente inteligente. Ele sabe que não pode abrir mão do apoio do eleitorado, de quem o elegeu. Uma coisa é o eleitorado fiel que vai apoiá-lo em qualquer condição. E às vezes nem em qualquer condição. Tem muita gente, pessoal, criticando a possível indicação do Augusto Aras. Não sei nem o que vai acontecer com isso.
Esse é o cidadão que paga seus impostos, que apostou no Bolsonaro, que falou assim, não quero a volta do PT, não quero esquerda, quero um novo governo, quero consolidar esses avanços todos, combate à violência, combate à corrupção, quero melhorar, quero um país melhor, quero um país gerando emprego, economia saindo do buraco. É isso que se espera, tem uma equipe fantástica de ministros. Eu não ligo para metade das coisas que o Bolsonaro fala, mas eu ligo muito para aquilo que ele faz ou que ele deixa de fazer. E é nisso que eu estou preocupado, e é nisso que eu estou ligado, e é nisso que eu recomendo que vocês fiquem ligados também. E aí não adianta, você pode espernear o que for na internet, no Twitter, no Facebook, onde for, no WhatsApp, podem falar para tentar falar para você, isso aqui é fake news. Os fatos são maiores que qualquer argumento. Então, assim, não se trata de tentar convencê-los de nada. Se trata da gente analisar os fatos que estão postos e que serão postos e fechar essa equação. É isso que é importante. E eu quero crer que o Bolsonaro não vai abrir mão disso. Não faz sentido abrir mão do Sérgio Moro, abrir mão do apoio de milhões de pessoas, né, de eleitores, que não eram bolsonaristas, mas que apostaram, que deram essa carta branca para o Bolsonaro, que deram o benefício da dúvida, que acreditaram num deputado de baixo clero, de 30 anos de mandato, que disse que ia fazer o novo. É disso que se trata. Pode falar o que for. O que me interessa são as ações. Então, gente, olha, muita atenção, toda a expectativa em relação à indicação do próximo PGR aí, dos vetos da Lei de Abuso de Autoridade e de tudo que possa acontecer em torno dessa agenda tão importante para o país. Um abraço a todos, muito obrigado mais uma vez pela audiência, não deixem de curtir o vídeo, deixar seu comentário, compartilhar nas redes sociais e a gente se vê amanhã em mais um Momento Antagonista. Muito obrigado.